E se a sua vida inteira não passasse de uma mentira elaborada? E se o que você chama de realidade fossem apenas sombras dançando em uma parede escura? Por quase 2.500 anos, a mesma pergunta nos aprisiona. Quem controla as projeções que você vê? Este não é um debate filosófico, é a arquitetura da sua prisão. Eu demorei semanas vasculhando cada linha do livro 7 de A República para decifrar a verdadeira intenção de Platão. O que descobri não é história, é um manual de fuga. Mas a pergunta mais perigosa de todas não é o que há lá fora. A pergunta real é: por que os prisioneiros prefeririam matar quem tenta libertá-los? Imagine o seguinte, caros ouvintes, não éramos livres. E essa é a única verdade indiscutível em nossa história. Ninguém os aprisionou, eles nasceram ali. No fundo úmido e fétido de uma caverna colossal, com a rocha gotejante cheirando a mofo e a terra. Seus corpos, magros e pálidos, estavam presos em correntes desde o primeiro churo. Não havia memória de luz solar, de grama ou de céu. A única coisa que podiam sentir era o frio do ferro apertando a nuca e os pulsos, e a dor surba na virilha que vinha de passar a vida toda acorrentado, sentado, incapaz de mover o pescoço sequer 1 grau para o lado. Eles eram a humanidade em estado bruto, reduzidos a espectadores forçados. Pois por um capricho cruel do destino, suas cabeças estavam viradas para uma única direção. Uma parede de pedra gasta, onde o limo desenhava figuras abstratas. Aquela parede não era só o limite físico da prisão, era o limite mental, o horizonte total da existência. Eles não podiam ver os grilhões, não podiam ver quem estava ao lado e sequer podiam ver a entrada da caverna, que brilhava pálida e distante. Para eles, o mundo era a parede, e eles eram a sombra que ela beijava. Essa é a primeira e mais importante ironia que Platão nos entrega. Para esses homens, ver a sombra de si mesmo era o máximo de autoconhecimento que podiam atingir. E eles viviam nisso, dia após dia, sem saber o que estava às suas costas. E acredite, é justamente o que está invisível, o que está logo atrás de nós, que tem o poder de nos manter mais controlados. Se você pensa que a ignorância total sobre o próprio confinamento é o ponto mais cruel dessa prisão, você simplesmente vai se surpreender com o tipo de ilusão que o cérebro humano é capaz de criar, quando a única fonte de luz é uma fogueira ardente e traiçoeira. A única distração daquele cativeiro milenar era a parede à frente. Nela, a luz de uma fogueira ardente e traiçoeira, posicionada atrás, lançava imagens fantásticas. Eram sombras distorcidas de estátuas, figuras humanas e objetos que passavam na entrada de um corredor. Aquele desfile de espectros, projetado pela luz artificial do fogo, era o único dado sensorial que eles tinham do mundo. E o mais assustador não era a imagem, mas o som. Pois cada figura que passava atrás do muro, carregando os objetos que criavam as sombras, emitia ruídos e vozes. Mas na escuridão, a acústica da caverna distorcia e ecoava tudo. As vozes, perdidas e multiplicadas nas rochas, pareciam emanar diretamente das sombras em movimento. Os prisioneiros não entendiam o mecanismo do eco e da luz. Eles olhavam para a dança negra na parede e, num ato de fé cega, acreditavam que a sombra falava, que a sombra era a forma real do objeto. Eles passaram a vida inteira nomeando e classificando essas sombras efêmeras. Eles criaram uma cultura, uma linguagem e até mesmo um sistema de prestígio baseado em quem era mais rápido e preciso em prever a próxima sombra a aparecer. Se um dos seus irmãos de corrente conseguisse adivinhar o padrão de movimento das sombras, ele era aclamado como um profeta. Essa ilusão, esse teatro de marionetes na parede fria, era a sua única e inquestionável realidade. Agora, se você pensa que a ignorância sobre a origem dessas sombras é o ápice do engano, você simplesmente vai se surpreender com o tipo de tortura mental que espera aquele que ousa se virar para a luz. Mas a história não termina na escuridão cômoda. Platão nos força a testemunhar o horror da libertação. Por um acaso do destino, ou talvez por uma intervenção externa, um dos prisioneiros tem as suas correntes quebradas. A dor de mover um corpo atrofiado é a primeira pontada da verdade. Ele se levanta cambaleante.
E o primeiro passo é virar a cabeça. O terror da visão é o imediato. O prisioneiro se depara com a fogueira. A luz é agressiva, um punhal de fogo cravado nos seus olhos habituados à penumbra. Ele vê o muro, os objetos reais sendo carregados e as pessoas que os manipulavam. Ele entende com a força de um raio que as sombras veneradas eram apenas cópias de cópias, um truque barato e cruel. A sua reação natural não é gratidão, é rejeição. A dor física da luz e a dor intelectual da descoberta o fazem desejar a antiga escuridão. O engano era confortável. A verdade é uma tortura. É aí que o roteiro se aprofunda. O caminho para a verdade é pavimentado de sofrimento, de olhos lacrimejantes. Ele hesita, tenta voltar para a parede, mas uma força invisível o empurra, forçando-o a subir a íngreme e estreita trilha para fora. Pausa rápida, mas intencional. Se essa história sobre a natureza da sua realidade está queimando sua cabeça, deixe seu like. É o sinal de que você não tem medo da luz. Agora vamos descobrir o que há além da fogueira. A jornada é longa, e o prisioneiro liberto, agora um explorador forçado, rasteja em direção à entrada da caverna. Finalmente, ele rompe o umbral. A explosão de luz não é acolhedora, é um ataque químico. Ele sente a cegueira, os olhos são traídos pela visão. Ele precisa de tempo para se adaptar, e o processo é meticuloso, quase uma meditação forçada. Primeiro, ele só consegue olhar para as sombras projetadas pelo sol, que são mais nítidas e claras que as sombras da fogueira. Depois, ele começa a ver os reflexos das coisas na água, a forma pura e perfeita das árvores, dos animais e das montanhas. Só então ele ousa levantar a cabeça. Ele vê os objetos reais. Ele vê o céu, a imensidão azul que ele sequer sabia existir. E por fim, em um momento de pura epifania, ele encara o sol em si. Aquele objeto que irradia vida e calor, a fonte suprema da luz. Na alegoria de Platão, o sol é a ideia do bem, o conhecimento supremo, a verdade sem filtros. O prisioneiro, nesse instante, atinge a episteme, o conhecimento real. Ele percebe que o mundo da caverna, com suas sombras e ecos, era um mundo sensível, volátil, mutável e falso. O mundo exterior é o mundo inteligível, eterno e imutável. Ele se tornou um filósofo, mas ele não sente euforia egoísta. Ele sente algo que consome a alma. Pena pelos seus irmãos. Ele precisa voltar. O ato mais heróico não é sair da caverna, é voltar. O liberto desce novamente, trocando o brilho da verdade pela escuridão lamadenta que o aprisionou. É a jornada do herói invertida, mas ao retornar, seu corpo e seus olhos adaptados à luz superior o traem. Ele tropeça, não consegue distinguir as sombras que antes eram a sua única realidade. E os prisioneiros? Eles o observam com desdém e escárnio. O homem que voltou está ofuscado pela escuridão da caverna. Ele é lento, desajeitado e incapaz de competir no jogo de adivinhar sombras. Para os acorrentados, ele é um fracasso, um perdedor que perdeu a capacidade de ver a realidade. Suas palavras sobre sol e montanhas são tratadas como delírio de um louco. Eles concluem por unanimidade que a saída da caverna o tornou cego e insano. O conhecimento que ele trouxe para eles é uma doença contagiosa. Aqui está o cerne do drama. A verdade é incomunicável para quem está viciado na mentira. O preço da sabedoria é a incompreensão total. Platão, através de Sócrates, nos lança o golpe de misericórdia. Os prisioneiros, temendo que a loucura do recém-chegado se espalhe e desestabilize a ordem social baseada nas sombras, chegaram a uma decisão sombria. Eles não apenas zombam dele, eles não apenas desprezam, eles concluem que se alguém tentar quebrar as suas correntes para forçá-los a sair da caverna, a sair do conforto da ignorância, eles devem matá-lo. Essa é a conclusão brutal e eterna do mito da caverna. Não se trata apenas de sair, trata-se do perigo de tentar salvar os outros. O prisioneiro liberto é o próprio Sócrates, o filósofo que tentou mostrar a Atenas a verdade
e foi condenado à morte por corromper a juventude e questionar os deuses. O mito nos ensina que a caverna não é apenas um lugar, é uma estrutura mental. A caverna é o senso comum, a mídia que projeta sombras que chamamos de notícias, as redes sociais onde a opinião rasa vale mais que a verdade testada. A fogueira é o poder que manipula as narrativas. E nós, hoje, estamos acorrentados por algoritmos e fake news, dando likes nas sombras mais convincentes. Platão não queria que saíssemos de uma caverna física, ele queria que nos libertássemos da necessidade de que alguém nos mostre a realidade. A luz está disponível. O verdadeiro conhecimento não está na tela, mas no esforço de se virar, de quebrar as próprias correntes. A pergunta, então, não é mais sobre o que há fora, mas sim, você está disposto a suportar a dor da claridade? O maior medo da humanidade não é a escuridão, é o brilho da verdade que destrói a ilusão. Deixe nos comentários, qual é a sua sombra? E se você chegou até aqui, você provou que está pronto para o próximo nível. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois a próxima jornada será ainda mais profunda e perigosa.